Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma viagem pela história. Hoje, vamos desvendar a vida de uma das figuras mais emblemáticas e influentes de todos os tempos, Moisés. Do seu nascimento milagroso à sua liderança poderosa, a jornada de Moisés é uma saga de fé, coragem e libertação que moldou o destino de um povo inteiro. Então, prepare-se, porque a história que vou contar é simplesmente fascinante. Tudo começa no Egito, sob o domínio de um faraó tirano. Com medo do crescente número de hebreus em seu reino, ele ordena uma atrocidade: que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Em meio a esse terror, nasce um menino. Sua mãe, Joquebede, desesperada para salvá-lo, tem uma ideia audaciosa. Ela o coloca em um cesto de junco, calafetado com betume e piche, e o lança suavemente nas águas do rio Nilo. A irmã do bebê, Miriam, observa de longe, com o coração na mão. E então, o inacreditável acontece. A própria filha do faraó, enquanto se banhava no rio, encontra o cesto. Ao ver o bebê chorando, ela sente compaixão e decide adotá-lo. Miriam, muito esperta, se aproxima e oferece uma ama de leite hebreia para cuidar do menino. E quem era essa ama? A própria mãe do bebê. Assim, o menino, que recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas, cresceu no palácio do faraó, educado como um príncipe egípcio, mas nutrido em segredo pela sua própria mãe e sua fé. Moisés cresceu como um nobre, com todos os privilégios da corte egípcia. Ele conhecia os segredos do palácio, a sabedoria dos escribas e as estratégias dos generais. No entanto, em seu coração, ele sabia que não pertencia àquele lugar. Ele via o sofrimento do seu povo, os hebreus, escravizados e oprimidos. Um dia, a sua compaixão se transformou em fúria. Ao ver um feitor egípcio maltratando brutalmente um hebreu, Moisés não conseguiu se conter. Ele interveio e, num ato impensado, matou o egípcio, escondendo seu corpo na areia. Ele achou que ninguém tinha visto. Mas no dia seguinte, ao tentar separar a briga de dois hebreus, um deles o confrontou. "Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio?" O segredo de Moisés estava exposto. O faraó descobriu o que ele tinha feito e ordenou sua morte. Sem escolha, Moisés fugiu do Egito, deixando para trás a vida de príncipe e adentrando o vasto e solitário deserto. Ele se tornou um fugitivo, um homem sem pátria, vagando em direção à terra de Midian. Em Midian, a vida de Moisés tomou um rumo completamente inesperado. Certo dia, perto de um poço, ele defendeu as filhas de um sacerdote local, chamado Jetro, de alguns pastores hostis. Como agradecimento, Jetro o acolheu em sua casa e lhe deu sua filha, Zípora, em casamento. O príncipe fugitivo se tornou um humilde pastor de ovelhas. Por 40 anos, Moisés viveu essa vida simples, longe do poder e da intriga do Egito. Ele aprendeu os caminhos do deserto, a paciência do pastoreio e, talvez o mais importante, a humildade. Parecia que sua história com o Egito havia terminado, mas o destino tinha outros planos. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro perto do Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça que queimava em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Curioso, ele se aproximou, e foi então que ouviu uma voz poderosa vindo do meio do fogo chamando seu nome. "Moisés! Moisés!" Era Deus. A voz lhe disse para tirar as sandálias, pois o lugar onde pisava era sagrado. Deus revelou que tinha visto a aflição do seu povo no Egito e que tinha escolhido Moisés para libertá-los e guiá-los para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Moisés ficou apavorado. "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" ele perguntou. Ele deu desculpas, disse que não era um bom orador, que ninguém acreditaria nele, mas Deus foi paciente. Ele lhe deu sinais milagrosos para provar sua autoridade.
Seu cajado se transformaria em serpente, sua mão ficaria leprosa e depois curada. E para ajudar com sua dificuldade de falar, Deus designou seu irmão, Arão, para ser seu porta-voz. Sem mais desculpas, Moisés aceitou sua missão. Ele se despediu de Jetro e partiu de volta para o Egito, para confrontar o homem mais poderoso do mundo. Ao chegarem ao Egito, Moisés e Arão foram diretamente ao faraó. A mensagem era clara e direta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir. Mas o faraó, com o coração endurecido, zombou deles e recusou. Pior ainda, ele aumentou a carga de trabalho dos hebreus, forçando-os a fazer tijolos sem a palha necessária. O povo se voltou contra Moisés, mas ele manteve sua fé na promessa de Deus. Então, começou uma das demonstrações de poder mais espetaculares já registradas: as 10 pragas do Egito. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue. Depois vieram rãs, piolhos, moscas, a morte do gado egípcio, feridas purulentas, uma chuva de granizo e fogo, gafanhotos que devoraram tudo, e uma escuridão densa que cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, o faraó prometia libertar o povo, mas assim que a praga cessava, ele endurecia o coração e voltava atrás. Seus próprios magos, no início, tentaram replicar os milagres, mas logo admitiram: isto é o dedo de Deus. A 10ª e última praga foi a mais terrível. Deus instruiu os hebreus a sacrificar um cordeiro e passar seu sangue nos umbrais de suas portas. Naquela noite, um anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, nas casas que não estivessem marcadas com o sangue. O som de um grande clamor encheu o Egito, pois não havia uma casa egípcia onde não houvesse um morto, incluindo o próprio filho do faraó. Finalmente quebrado, o faraó convocou Moisés e Arão no meio da noite e implorou: saiam, vão embora daqui vocês e os israelitas. A libertação havia chegado. Conduzindo centenas de milhares de pessoas, Moisés liderou o grande êxodo para fora do Egito. Mas a liberdade não seria tão simples. Logo após a partida deles, o faraó, mais uma vez, mudou de ideia. Arrependido de ter perdido sua força de trabalho escrava, ele reuniu seu poderoso exército com seus melhores carros de guerra e partiu em perseguição. Os hebreus, acampados à beira do Mar Vermelho, viram a nuvem de poeira do exército se aproximando. O pânico tomou conta deles. Encurralados com o mar à frente e o exército egípcio atrás, eles clamaram a Moisés, dizendo que era melhor ter morrido como escravos no Egito. Mas Moisés, com uma fé inabalável, disse ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Seguindo a ordem de Deus, Moisés estendeu seu cajado sobre o mar. E então, um vento forte soprou durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco no meio do mar, com muralhas de água de cada lado. O povo de Israel atravessou em terra seca. Os egípcios, cegos pela fúria, os seguiram para dentro do mar. Quando todos os israelitas estavam seguros do outro lado, Deus disse a Moisés para estender a mão novamente. As águas voltaram ao seu lugar, cobrindo os carros e os cavaleiros, afogando todo o exército do faraó. Naquela manhã, na praia, os israelitas viram os corpos dos seus opressores e entenderam a magnitude do seu livramento. A jornada pelo deserto foi longa e cheia de provações. O povo frequentemente reclamava da falta de comida e água, mas Deus sempre provia. Ele enviou o maná, um pão que caía do céu todas as manhãs, e codornizes para lhes dar carne. Quando não havia água, Moisés, por ordem divina, bateu numa rocha e dela jorrou água. Foi durante essa peregrinação que Moisés subiu novamente ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. Por 40 dias e 40 noites, ele esteve na presença de Deus, recebendo os 10 mandamentos,
escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, além de outras leis que governariam a vida social e religiosa do povo. No entanto, enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente e duvidoso, cometeu um grande erro. Eles pressionaram Arão a fazer um ídolo para eles, um bezerro de ouro, e começaram a adorá-lo. Ao descer do monte e ver a cena, a ira de Moisés se acendeu. Ele quebrou as tábuas da lei aos pés do monte, um símbolo da aliança quebrada pelo povo. Mesmo assim, Moisés intercedeu por eles, pedindo a Deus que os perdoasse. A aliança foi renovada e novas tábuas foram feitas. Por 40 anos, Moisés guiou aquele povo teimoso pelo deserto. Ele foi seu líder, juiz, profeta e intercessor. Ele suportou suas rebeliões, suas queixas e sua falta de fé. Sua liderança foi testada inúmeras vezes, mas sua devoção a Deus e ao seu povo nunca vacilou. Contudo, até mesmo Moisés cometeu um erro. Pressionado pela sede e pela reclamação do povo, em vez de apenas falar à rocha como Deus havia ordenado, ele, em um momento de raiva, bateu nela 2 vezes com o cajado. Por causa dessa desobediência, Deus lhe disse que ele veria a terra prometida, mas não entraria nela. Quando chegou o fim de seus 120 anos, com os olhos ainda brilhantes e a força intacta, Moisés subiu ao Monte Nebo. De lá, Deus lhe mostrou toda a terra prometida, de Gileade a Dan, a terra que ele havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés viu o futuro do seu povo, a recompensa pela longa jornada. E ali, naquela montanha, em terra moabita, Moisés, o servo do Senhor, morreu. O próprio Deus o sepultou em um vale, e ninguém sabe o local exato de seu túmulo até hoje. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. A história de Moisés é um testemunho poderoso de como uma pessoa, guiada por um propósito divino, pode mudar o curso da história. Ele nos ensina sobre coragem diante da tirania, fé em meio ao impossível e a importância da liderança e da lei. Sua vida é um pilar para 3 das maiores religiões do mundo, e sua saga de libertação continua a inspirar pessoas em todos os lugares. Espero que vocês tenham gostado dessa incrível jornada pela vida de Moisés. Se você se sentiu inspirado, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.